Sabe quando você começa a ler os livros de uma pessoa e você vai se encantando pela escrita daquele autor, livro após livro, e de repente você percebe que não tem jeito, você já gostou e quer ler tudo que essa pessoa escreve? Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês dos livros de uma autora que já se transformou numa das minhas queridinhas, que é a Taylor Jenkins Reid. Em 2019, a hype em cima da Taylor Jenkins Reid aqui no Brasil cresceu muito por causa da publicação de 2 livros dela. Um foi enviado primeiro na tag Inéditos e depois ele foi publicado pela editora Paralela, que antes disso lançou o livro mais recente da autora. Eu já tinha lido um livro dela no ano passado, já tinha me encantado e fiquei muito feliz com essas 2 publicações agora desse ano. Eu vou falar dos livros de acordo com a ordem que eu li e não de acordo com a ordem de publicação original dela. Eu conheci a escrita da Taylor Jenkins Reid com Em Outra Vida Talvez, que saiu no ano passado pela editora Record. Quando eu li a capa desse livro eu já falei, tá, é meu tipo de leitura, porque eu já olhei pra ele e falei, é chiquilite, e eu não estava enganada. A protagonista tem quase 30 anos e ela ainda não sente que ela encontrou o lugar dela no mundo. E agora, pra superar uma decepção amorosa, ela resolve que ela vai retornar pra Los Angeles, que foi onde ela nasceu. Chegando lá, a melhor amiga dela resolve fazer uma comemoração de boas-vindas e elas vão pra um bar onde várias pessoas que a amiga dela convidou estão presentes. E entre esses convidados tem um crush dela de muitos anos atrás e ela fica mexida com a presença dele ali e fica em dúvida se ela deve continuar ali no bar conversando com ele, talvez indo embora com ele, ou então se na hora que a amiga dela vai embora, se ela deve acompanhar a amiga e deixar esse crush lá no passado. E aí que chega o grande diferencial da história, porque a Taylor Jenkins Reid, a partir desse momento, começa a contar pra gente as 2 possibilidades. O que aconteceria na vida da protagonista, tanto se ela fosse por um caminho, quanto por outro. Não é que ela vai pra uma realidade paralela. A autora, ela conta pra gente essas 2 histórias a partir desse momento de e se. E aí, se isso por si só não fosse intrigante o suficiente, porque a gente fica pensando os caminhos diferentes que a vida de alguém pode tomar a partir de uma decisão, as mensagens, os temas que a autora trabalha são muito positivos. Tanto ela vai trazer essa questão, né, da importância das nossas escolhas, fazer aquela reflexão de será que existe destino, será que é a gente que escolhe pra onde a gente vai, mais do que tudo. A Gabi, que é a melhor amiga da protagonista aqui, ela é uma personagem também super empoderada, e ela traz várias considerações que são importantes numa discussão em questões de gênero, por exemplo, que vai trazer também mais desse empoderamento. Além disso, a gente não vê aquela coisa da rivalidade feminina, a gente tem aqui uma sororidade muito grande, e tudo isso por meio de uma escrita que é leve, que é fluida, ao mesmo tempo que ela tem esse tom reflexivo. Então, enfim, eu terminei o livro encantada pela escrita, encantada pela história. Foi um dos chiquilites que eu mais gostei de ler no ano passado, e por isso eu tava com as expectativas lá em cima quando eu peguei o livro seguinte da autora. E aí o meu segundo contato com a escrita da Taylor Jenkins Reid veio com Daisy Jones and the Six. Na verdade é o livro mais recente dela, que saiu inclusive esse ano lá nos Estados Unidos. E aqui a gente parte de uma história que num primeiro momento não chama tanto assim atenção, porque aqui a gente vai acompanhar a trajetória de uma banda no final dos anos 60 e começo dos anos 70, que estourou naquela época, mas também terminou misteriosamente. E aí o diferencial que faz dessa história ficar mais interessante assim numa premissa é que toda a narrativa vai se dar por meio de entrevistas. A gente não tem a voz de quem está entrevistando, a gente tem apenas as respostas desses integrantes, e a partir então das respostas de cada um que vão sendo justapostas que a narrativa vai se formando. Além desse ser um modo diferente de contar uma história, a gente vê o quanto isso é interessante no sentido de que a gente vai ter vários pontos de vista diferentes que estão aproximados. Então às vezes a gente tem uma mesma história que é contada por perspectivas diferentes, a gente vê os relatos se contradizendo, porque é claro, cada um vai contar de acordo com a própria experiência. E aí a gente vai vendo como o poder narrativo da Taylor Jenkins Reid é incrível, porque mesmo que ela esteja contando a partir de apenas essas falas desses personagens, ela consegue criar muito bem não só o desenvolvimento da história, mas a construção dos personagens, de cenário. Ela te envolve na narrativa de um jeito que esse aqui foi um livro que eu não conseguia parar de ler. E aí, mais do que tudo, a gente vai vendo um tom na escrita dela que acaba não necessariamente se diferenciando daquele lá em Uma Outra Vida
vida talvez, mas como se aqui ela já tivesse encontrado de fato a voz dela e reafirmando aquilo que ela acredita. Então, se no outro livro a gente já tinha ali um início de discussão, aqui a gente tem isso com uma força muito maior. As personagens femininas, eu acho que foram as personagens que mais me cativaram. Cada uma delas vai trazer uma situação extremamente relevante que acaba sendo muito atual e por conta disso, então, elas são um tanto quanto à frente do tempo delas, se a gente for pensar que elas existem ali na década de 60 e 70. Como eu falei, a voz narrativa aqui, ela é muito mais firme, ela é muito mais segura. Se eu já estava imersa por completo na história, o fato também dela ser toda musical, da música ter um papel muito importante aqui, faz com que a intensidade daquilo que está sendo contado seja assim elevada ao extremo. Quando eu terminei de ler o livro, eu fechei e eu tive uma crise de choro que eu não sabia nem por que eu tava chorando, de tanto que o livro me tocou. Então ele também vai trazer essa questão da paixão, que é muito forte, vai trazer esse entrosamento todo emocional. Então a característica emocional desse livro é muito presente. Eu me encantei pelos personagens, eu me encantei pela história, foi com certeza um dos meus favoritos do ano. E aí, depois dessa leitura tão intensa, de duas experiências tão positivas, eu já tava também com a expectativa para Os Sete Maridos de Evelyn Hugo lá em cima. Esse livro foi primeiro enviado pela tag Inéditos, ele foi escrito antes de Daisy Jones and the Six, mas foi o último livro que a editora Paralela publicou aqui no Brasil. Considerando então a linha de escrita, ele tá num meio termo entre os dois livros, mas eu acho que ele se aproxima muito mais do Daisy Jones por conta da maneira de como as temáticas são trabalhadas. É como se aqui a voz da autora já tivesse também se consolidado e ela já tivesse contando a história muito segura daquilo que ela quer contar. Aqui também a gente vai ter um mundo de celebridades, mas em vez de a gente estar falando do universo da música, a gente está falando de Hollywood. A Evelyn Hugo foi uma grande estrela de Hollywood que ascendeu nos anos 50 e agora, aos 79 anos, após a morte da filha dela por um câncer de mama, ela resolve leiloar os vestidos dela, volta então a chamar a atenção da mídia, porque ela passou por muitos anos sem dar entrevistas, e a grande surpresa é que ela contata uma jornalista, que é a Monique, e ela fala pra Monique que ela quer dar uma exclusiva pra ela, contar todos os detalhes da vida dela, e a Monique fica sem entender por que a Evelyn Hugo escolheu ela pra esse trabalho que pode modificar toda a vida dela. E a Evelyn também é conhecida não só, né, pelo sucesso dela, por ela ter sido muito bonita, mas também porque ela foi casada 7 vezes. E aqui também a gente vai ter esse ambiente de entrevista e as narrativas vão se intercalar entre presente e passado. No presente, a gente tem a voz da Monique, que tá indo pra conhecer a Evelyn Hugo, e assim como ela, inicialmente, o que a gente conhece sobre a Evelyn Hugo são os fatos superficiais, é aquilo que a mídia noticiou. Então, em linhas muito gerais, de uma forma muito resumida, a gente conhece sobre a Evelyn Hugo tanto quanto a Monique, e a gente já sabe os principais fatos da vida dela. E aí, quando a entrevista começa, a narrativa assume então a perspectiva da Evelyn Hugo, as duas narrativas são em primeira pessoa, e é quando a gente vê que a Evelyn Hugo de fato é a grande protagonista desse livro, e ela vai narrando então os fatos do passado, contando toda a trajetória de vida dela e mostrando em detalhes aqueles fatos que a gente já tinha sido colocado em contato de uma maneira superficial. E aí as narrativas continuam se alternando entre os dois pontos, que também é muito importante para a autora continuar construindo o clímax da história, porque existe aqui um grande mistério, existe essa pergunta da Monique do porquê, o que ela tá fazendo ali entrevistando de fato a Evelyn Hugo, e isso vai sendo trabalhado ao longo de toda a história, envolvendo a gente cada vez mais na leitura. De novo, a Taylor Jenkins Reid tem uma capacidade de envolvimento muito grande. Também foi um livro que eu não queria parar de ler, e a construção de personagens dela aqui é sensacional. A Evelyn Hugo é uma personagem completamente multifacetada, ela é bem aquela personagem complexa, no sentido de que não dá pra gente falar que a Evelyn Hugo é boa ou má, ela não tá num extremo ou no outro, ela comete milhares de erros, ela comete milhares de acertos, e é muito incrível ver a forma de como ela é consciente sobre si, como ela se enxerga de uma forma muito clara e enxerga com muita clareza tudo aquilo que tá ao redor dela. É um livro em que a identidade é um dos temas principais, a questão de você definir a sua própria identidade e não deixar com que os demais definam quem você é, a noção de que você sabendo quem você é, o que você quer, o que você tá disposto a abrir mão pra atingir aquilo que você deseja, e é por causa disso que ela é essa personagem assim tão complexa, porque a Evelyn Hugo é uma personagem
personagem extremamente humana. Existe muito então essa visão primeiramente de uma estrela que vai se transformar numa figura de carne e osso. Assim como nos demais livros, questões de gênero, de sexualidade aparecem aqui, como eu falei também, numa voz que é muito mais próxima da de Daisy Jones e acabou entrando também pra minha lista de favoritos do ano. Eu acho que Daisy Jones and the Six me emocionou mais do que esse livro, porque eu acho que ele tem um tom que é mais intenso, mas ainda assim eu acho que essa história consegue ser mais melancólica do que do outro. Isso tudo pela própria característica narrativa da história. A gente tá falando de alguém que tá relembrando de toda a vida. Assim que o livro começa, a gente já sabe que os 7 maridos da Evelyn já morreram, a gente sabe que a filha dela já morreu. Então, por ela tá contando tudo isso pra gente, a gente imagina a posição que ela tá naquele momento, uma posição que é mais solitária. Então não tem como essa história não ser melancólica em certo nível. O final dela também foi daquele que apertou muito meu peito e, mais uma vez, eu acho que mostrou tanto a habilidade narrativa da Taylor Jenkins Reid, quanto do potencial dela em construir personagens e histórias que são, assim, tão incríveis. Conta pra mim se você já leu algum livro da autora, qual foi o seu favorito, se você ainda não leu, qual chamou mais sua atenção. Por aqui eu já não vejo a hora dos outros títulos dela que já saíram lá fora serem publicados aqui também. E se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, porque isso ajuda muito na divulgação. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, já aproveita pra se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação, e me acompanhe também nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo.